nós. Então, eu gostaria de falar sobre, né, o coronavírus e as implicações que esse vírus, né, essa epidemia aí, essa pandemia está causando no mundo. Então, eu quero falar sobre as mudanças culturais que pode implicar, né, e a resposta mundial que está sendo tomada e o erro estratégico, né, relacionado às indústrias, né, e outras atividades humanas, né? Então, podemos notar, né, que essa pandemia pode gerar o quê? Uma mudança cultural permanente na sociedade, né, em nível global. Então, esse vírus, né, pode significar uma mudança cultural e comportamental muito grande. Por exemplo, vai provavelmente estimular, né, de agora para frente, trabalho em casa, né, home office, seja em órgãos públicos ou particulares. Então, é possível, né, que vai reduzir muito, né, as atividades em escritórios, né, e outras atividades aí fora de casa. Então, vai passar provavelmente para atividades em casa. Digitalização também, né, vai aumentar muito. Então, coisas que eram feitas apenas manualmente, né, então processos, essas coisas vão para audiências, atendimento médico, né, provavelmente vão passar a ser digitais por teleconferências, e vai ter que aumentar a automação para evitar o contato justamente das pessoas doentes, né? Também fim do atendimento pessoal em diversas atividades. Então, aquele atendimento, né, que era feito ali pelo atendente, né, ou, né, o caixa, por exemplo, vai reduzir, porque é uma necessidade. Se não é essa epidemia que vai causar isso, vai ser outra similar ou parecida. Os shoppings vão sofrer muito, como já acontece nos Estados Unidos, né? Mas vai acontecer no Brasil também, provavelmente. Se essa pandemia chegar ao Brasil, pelo visto já chegou. Agora a taxa de crescimento provavelmente vai ser exponencial. Vamos ver se o clima tropical vai ajudar, né? Outra coisa, até, né, a forma que as cidades vão se organizar pode mudar, né? Então essa teoria de adensar cidades o máximo possível com torres verticais, né, as pessoas entrando em contato de forma desnecessária em elevadores, essas coisas, ruas muito próximas, né? Cada rua deveria ter, né, 500 metros de distância uma da outra, né? Super quadras, onde tenha atividades agrícolas entremeadas na cidade, assim que deveria ser o projeto de cidade, né? Mas como o Brasil é grande, não precisaria ser tão denso como é hoje. Então pode significar também, né, uma readequação nas próximas cidades planejadas, né? Redução do número de igrejas também, porque as pessoas não vão querer se reunir para ficar doentes. Fim do carnaval, que seria já um avanço cultural para o Brasil, né, e para o mundo. Seleção natural vai dar uma incrementada significativa, né? Ou seja, se as pessoas jovens, né, não resistir a essa contaminação global aí, então só os mais fortes podem sobreviver. Claro que a seleção natural não funciona para pessoas idosas, por quê? Porque já passou da fase de reprodução, então já reproduziram, né? Então não faz diferença. Redução da vadiagem, aí o povo ficar na rua o dia inteiro, né, só papeando, sem fazer nada. Então as atividades essenciais e importantes que vão permanecer, porque não tem como parar, né? E para o Brasil, claro, quem produz de fato, que faz parte do PIB, da maior parte do PIB, que é a agricultura, né, a agroindústria, a pecuária, né, e a agricultura, esses não vão sofrer muito. Por quê? Porque eles já produzem para o Brasil e para exportar ainda, né? Agora, o povo que dá prejuízo nas cidades, que não produzem nada, ainda vão ficar doentes ainda, que vai atrapalhar, né? Esse povo vai atrapalhar ainda mais ainda o Brasil, né? Porque só sabe produzir, geralmente, né, pessoas que não fazem nada, né? E delinquentes aí nas periferias e também, né, nos centros das cidades, né? Então, além de não produzir nada, agora vão ficar doentes ainda. Fim das aulas presenciais aí nas escolas, né? Que pode ser
uma tendência, né? Já era uma tendência, mas agora vai aumentar, no caso. Resposta mundial ao coronavírus. Então, aqui a gente já nota, né, que o coronavírus está impactando muito, né, a Ásia, né, esses indicadores aqui do nível da epidemia, esses pequenos círculos não são proporcionais. Eles já fizeram isso de propósito, provavelmente, porque na China está aproximadamente 80 mil, né, e o crescimento agora reduziu, mas a Itália está com um pouco mais de 10 mil, a bolinha está do mesmo tamanho quase. Eu acho que é para minimizar, né, o efeito, né, visual aí sobre, né, como está a realidade na China. Mas, pelo que eu tenho acompanhado, a quantidade de infecções na China reduziu, né, reduziu não, no caso, estabilizou, né, mas na Itália aumentou muito. Agora eles implantaram restrições no país inteiro, né, para atividades, mas outros países estão crescendo também rapidamente, como o Irã, né, a Espanha, e a França e a Alemanha, né. O Japão também estabilizou, pelo que eu vi, está bem estável, né, não está crescendo tanto. Mas os Estados Unidos também está crescendo muito, passou de 1.000 casos. E o Brasil está com aproximadamente 35, né? Então, como a ditadura asiática lá, né, implantou um método muito rigoroso, né, para conter a expansão do vírus, o que, né, geralmente o pessoal do Ocidente não admite, né, esse tipo de coisa, né, que é esses toques de recolher aí, né, essas restrições na liberdade de circulação. Mas a Itália já iniciou isso aí. O Calígula, né, o Império Romano está renascendo aí, né? Por quê? Porque é realmente uma epidemia muito grave, e eles estão tomando providências, né, ao nível Calígula, né, do Império Romano, né, revivendo os velhos tempos. Agora, o Brasil e os Estados Unidos estão atrasados, né? Deveriam já implantar alguma medida imediatamente, né? Não esperar chegar a 10 mil infectados, igual na Itália, né? Então, se realmente essa for a solução para conter o avanço, né, então deveria ser implantado logo. Se ainda tiver alguma esperança de conter esse avanço, que eu acho muito difícil, né? Talvez seria melhor liberar para que todos possam pegar à vontade, né, o vírus, né, e realmente o povo se acostumar com essa pandemia, né? Vamos ver. Agora aqui, por exemplo, a China está com 80 mil, né, pouco mais de 80 mil, estabilizou, né, a Itália já está com mais de 10 mil, e o Brasil está com 34, 35 casos, né? Então, só que a China, né, já estabilizou, né, parece que o Japão também, e a Coreia do Sul também. Agora, como resposta mundial necessária, então, se for realmente essa saída, o Brasil já tinha que adotar imediatamente, antes de chegar a 100 casos, né, ou a 1.000 ou a 10 mil casos, tinha que implantar imediatamente, né? Então, com o coronavírus, devemos, né, parar com todas essas atividades coletivas, né, urgentemente, implantar toque de recolher, né, para ninguém ficar em casa, todo mundo ficar em casa, né, fechar as igrejas que tem grande aglomeração, né, contato pessoal, cumprimento, essas coisas, bares também, estádios, os esportes aí em geral. Então, danceterias, escolas, universidades também já tinham que transferir muitas atividades para online, né, trabalho online, para que esses alunos continuem estudando, mas online. Porque já experimentamos greves de 4 meses, por que não podemos paralisar 2 meses, 3 meses, para ver, né, o efeito, se a gente consegue conter esse vírus mesmo, né? Restaurantes agora passar a ser delivery, né, entregar em casa, né, e ter um protocolo de entrega para evitar contato, né, assim, o máximo possível, um protocolo ali, né, e os shoppings também deveriam já ser fechados aí, provavelmente, ou mudar a forma como eles atendam, criar um sistema de delivery de roupa, né, visualizar as roupas por webcam para escolher e entregar, né, via algum motoqueiro aí, né, uma entrega rápida, né.
seja os restaurantes dos shoppings também, joalheria, essas coisas, né? Tem que fazer uma mudança drástica aí para ficar observando, porque se a gente for esperar atingir 10 mil casos igual a Itália, já vamos iniciar muito atrasado o Brasil, né? Então, o erro estratégico mundial que eu notei, né, e todos perceberam, é que a maior parte da concentração da produção industrial, eletrônica e outras coisas, né, estão ocorrendo onde? Na China, na Ásia. Então, aqui na Ásia, né? Então, o que teria que acontecer? As empresas, né, para reduzir custos dos Estados Unidos, por exemplo, e da Europa, jogaram a produção tudo aqui na Ásia, né? Jogar tudo aqui na Ásia. E agora? Eles estão agora com grandes restrições de produção. Se a América, né, os Estados Unidos e a Europa tivessem feito grandes centros de produção, né, não levar em conta apenas a mão de obra, porque agora o que eles economizaram estão queimando por causa das quedas das bolsas e do esfriamento aí, né, da desaceleração da economia global. Se eles tivessem criado na América do Sul um centro de produção, na África e talvez na Oceania, né, na Austrália, né, teria sido melhor. Então deveria ter aproximadamente aí uns 6 centros de produção mundial, tipo manter nos Estados Unidos uma boa produção e na Europa, naturalmente, mas trazer também para a América do Sul centro de produção de eletrônicos, aparelhos, né, celulares, smartphones, né, e produção industrial, porque assim o Brasil, o mundo, né, ficaria mais imune, né, a esse tipo de problema, seja problema de guerra, epidemias. Então foi um grande erro estratégico aí, eu acho que eles deveriam rever e tentar trazer para o Brasil, por exemplo, e para a África, né, centros de produção industriais grandes, porque podemos ter doenças desse tipo, tipo gripe, mas também podemos ter outras epidemias tropicais, né, que talvez seria melhor produzir em locais frios, ou epidemias que seria melhor produzir em locais quentes, né? Então esse foi um grande erro estratégico que eu acho que deve ser revisto aí pelos grandes líderes mundiais, seja de produção, né, ou governos, né? Então essa seria a minha, né, ideia, né, para conter esse tipo de problema que está acontecendo. Um erro também, a Tesla, por exemplo, iniciou uma produção de carro elétrico na China, né? Entretanto, ela está querendo fazer uma fábrica de carro elétrico, né, na Europa, que é, ao meu ver, uma ideia boa, mas claro que o erro estratégico não por causa da localização, mas que é bom criar vários centros de produção, mas o erro estratégico aí é porque já tem competidores fortes tanto na China quanto na Europa. Se fosse feita, né, essa fábrica da Tesla no Brasil, o Brasil nunca espionou nenhuma indústria, não consegue, né, nem espionar, nem roubar nenhuma tecnologia. Então, por questão de segurança, né, de patentes, o Brasil é o melhor lugar do mundo, porque o Brasil não tem nem pretensões e não tem ninguém para nem espionar ou roubar alguma tecnologia, né? Então, o erro estratégico da Tesla foi nesse sentido que deveria, né, produzir na América do Sul também, né? Então é isso aí, obrigado. Então, espero que isso contribua para, né, maiores reflexões sobre essa epidemia, pandemia no caso.